Amados e amadas, Deus não desiste do homem por causa do joio. Ele continua cultivando o trigo até o dia da colheita. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje reúne 3 parábolas do reino dos céus. Mas é a parábola do joio e do trigo que ocupa o centro da mensagem. Nela, Jesus nos ajuda a compreender uma das perguntas mais antigas da humanidade. Se Deus é bom, por que o mal continua existindo? Jesus começa dizendo que um homem semeou boa semente em seu campo. A semente é boa porque Deus criou tudo para o bem. Porém, durante a noite, o inimigo semeia o joio no meio do trigo. O próprio Jesus explica depois que esse inimigo é o diabo. E entenda, a igreja sempre professou essa verdade. Satanás existe, é uma criatura decaída e procura afastar o homem de Deus. Contudo, seu poder não é absoluto. Ele jamais pode frustrar o plano de salvação do Senhor. Os empregados, então, ao perceberem o joio, querem arrancá-lo imediatamente. Mas o dono responde: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Essa resposta, meu irmão, minha irmã, revela a extraordinária paciência de Deus. O Senhor não é indiferente ao mal, nem o aprova. Ele apenas sabe que a história da salvação ainda está em andamento. Deus concede o tempo para a conversão. Quantos santos, antes de encontrarem Cristo, viveram longe de Deus? Se o julgamento tivesse acontecido antes, muitos jamais teriam experimentado sua misericórdia. Ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que essa paciência não significa ausência de justiça. A colheita chegará. No fim dos tempos, Cristo exercerá o julgamento definitivo. O bem e o mal que hoje convivem na história serão definitivamente separados. Os justos participarão da glória do reino, enquanto o mal será definitivamente vencido. Essa mensagem também nos convida, amados irmãos e irmãs, a olhar para dentro de nós. O campo não é apenas o mundo, é também o nosso coração. Em cada pessoa existe uma luta entre aquilo que nasce da graça e aquilo que ainda precisa ser convertido. Antes de querer identificar o joio na vida dos outros, somos chamados a permitir que Deus purifique o nosso próprio coração. Em seguida, Jesus conta as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Elas completam a primeira parábola. O reino de Deus pode parecer pequeno, quase imperceptível, como uma semente minúscula ou como um pouco de fermento escondido na massa. Mas a graça possui uma força transformadora extraordinária. Deus continua a agir no silêncio, na fidelidade cotidiana, nos pequenos atos de amor que, pouco a pouco, transformam pessoas, famílias e até a sociedade. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós. Deus nunca abandona a sua obra. Mesmo quando o mal parece crescer, o reino continua se desenvolvendo. A graça é mais forte do que o pecado, e a última palavra da história pertence a Cristo. O Evangelho também nos apresenta uma ordem muito concreta. Permanecei fiéis e deixai-vos transformar pela graça. Amados, amadas, Jesus não nos manda viver preocupados em julgar quem é trigo ou quem é joio. Essa tarefa pertence ao Senhor. A nós cabe perseverar na santidade, cultivar a fé e viver os sacramentos. E, claro, produzir frutos de conversão.
Daqui então nasce o princípio eterno para nós hoje. A misericórdia de Deus oferece tempo para a conversão, mas esse tempo não é infinito. Haverá um dia em que Cristo manifestará plenamente sua justiça. Por isso, cada instante da nossa vida é uma oportunidade para responder à graça. No final, Jesus diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que imagem maravilhosa! O destino daqueles que permanecem unidos a Cristo não é a tristeza, mas a glória. Deus nos criou para participarmos da sua própria vida e da sua luz. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Jesus é o Filho do homem que veio semear a boa semente do reino. Pela sua morte e ressurreição, venceu definitivamente o pecado, o demônio e a morte. Hoje, continua oferecendo a cada homem a oportunidade da conversão, para que, no dia da colheita, possamos participar da alegria eterna do seu reino. E qual é, então, a ação prática que essa palavra nos pede hoje? Amados, amadas, antes de olhar para o joio que existe na vida dos outros, faça um sincero exame de consciência e pergunte-se: o que ainda precisa ser transformado em mim para que eu produza os frutos do reino? Depois, escolha um passo concreto de conversão. Procure o sacramento da reconciliação. Retome a vida de oração e abandone uma atitude que impede a graça de crescer em seu coração. Amados e amadas de Deus, que o Espírito Santo faça de nós terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes, para que um dia possamos brilhar como o sol no reino do Pai. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.